Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar mais uma obra que é o Contra Heresias de Santo Irineu de Leão, que é essa obra aqui, tá? E eu vou falar um pouco sobre a sua estrutura, o que vocês vão encontrar, tá? Bom, mas antes disso eu gostaria de pedir, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse nesse tipo de assunto, tá? E vamos lá então sobre o que vocês vão encontrar nesse livro. Bom, como eu já disse em outros livros sobre o mesmo período da patrística, trata-se daquele período em que algumas pessoas chamam de patrística, outros vão chamar dos padres, dos primeiros padres, dos pais da igreja, etc, etc, etc. Que são aqueles escritos dos primeiros padres da igreja católica nos primeiros séculos, né? Porque ao contrário do que muita gente pensa, a Bíblia não caiu do céu, né? Foram gastos muitos anos, muitas discussões, e por mais que as pessoas tentem, vamos falar assim, chorar e lamentarem ou questionar, tá? A Bíblia, ela é escrita, inspirada por Deus, como está em Timóteo, mas ela só chegou até nós justamente pelos os esforços, né, dos apóstolos e dos primeiros padres, já que se Jesus Cristo fundou uma igreja, essa igreja é a Igreja Católica, né? Com certeza não é a Igreja Protestante que surgiu no século XVI, em 1517, com a Reforma Protestante. E também, se existiu uma igreja primitiva, essa igreja com certeza não era todas as demais heresias pentecostais, neopentecostais e todas as demais que se arrogam essa autoridade. Então, se existe uma autoridade, ela vem justamente da Igreja Católica. E tem outro ponto que Paulo vai dizer que o sustentáculo da verdade é a Igreja. Paulo não está falando que é a Bíblia. Então, se existiu uma igreja, essa igreja inicialmente foi fundada por Jesus Cristo. E se essa igreja existiu, logicamente ela é a Igreja Católica. Isso é óbvio. Basta ler as histórias eclesiásticas. Hoje tem um colega meu que fez uma pergunta. A inteligência artificial, que na verdade não é fonte, vamos falar, histórica e não possui nenhuma autoridade, mas que pergunta a ela e ela vai dizer quem fundou a Igreja Católica, ela vai dizer que foi Jesus, né? Simplesmente, né, patenteando o que a história eclesiástica demonstra, né? Mas, como eu disse, ao contrário do que muitos acham, a Bíblia é fruto, né? É inspirada pelo Espírito Santo e foi selecionada, vamos dizer assim. Os livros que entraram como canônicos foram justamente determinados pela Igreja Católica, nenhuma outra, através dos seus concílios. Mas para a Igreja Católica, ao contrário das demais, existe um ponto que é muito importante, que é a questão da tradição. Tradição significa entregar, significa legar. E a tradição, como está escrito nas cartas de Paulo, né, guardai os ensinamentos, etc, etc, e os depósitos da fé. E aqui eu nem estou entrando em questões teológicas muito profundas, basta vocês ter uma dezena, quiçá centena ou milhares de vídeos explicando isso. Bom, isso está demonstrado. Independente disso, como eu falei, essa história dos primórdios da igreja, ela vem justamente decorrente desses escritos dos padres, porque através do estabelecimento dos dogmas e das primeiras doutrinas é que a religião cristã católica vai ganhando forma, através das heresias, etc., que surgem e que já surgiram desde os primeiros séculos, como já mostra ali no livro de Atos a questão do Simão Mago, enfim. E aí, dentro desse contexto de heresias dos primeiros séculos, os escritos de Santo Irineu de Leão vêm justamente nesse aspecto, para poder debater e confrontar uma heresia que existia nos pródromos, nos primórdios do cristianismo e ainda passou por várias transformações no decorrer da história, mas que ela vive de alguma forma hoje, né? Como Eric Fuglin vai mostrar na sua obra, né, em várias, mas ele vai tratar principalmente na era ecumênica, na coleção Ordem e História. Bom, mas falando especificamente então desse livro de Santo Irineu de Leão, Irineu de Leão, ele vai trabalhar a refutação da heresia gnóstica. Tá?
Então, a estrutura do livro basicamente é simples, constituída de duas partes, e aí ele vai apresentar o sistema gnóstico, né, as suas variações, porque o sistema gnóstico ele não é um bloco homogêneo, né? A refutação dos falsos conhecimentos e argumentações racionais apelando às regras da tradição. Então, heresias como existia já no início donatismo, marcionismo, né, arianismo, que ainda existe e é cometido alguns erros que os arianos cometiam, até mesmo por eclesiásticos. Eu já vi certos erros inerentes e semelhantes ao arianismo por vamos falar assim, gente eclesiásticos recentemente, né? Enfim, mas falando especificamente desse livro, Santo Irineu então vai trabalhar os sistemas gnósticos, tá? Suas variantes, o dualismo, né, de Deus Criador, o que é a doutrina cristã, a tradição apostólica, a continuidade. Aí ele já vai trazer, como eu disse em outro vídeo, sobre a história eclesiástica, muito desses primeiros escritos patrísticos são comentários, ainda que parciais, né, sobre escritos da Bíblia. Fez sobre Santo Agostinho comentando o Gênesis nas suas confissões, né? Então aqui ele está falando da continuidade entre Antigo e Novo Testamento, Deus único, Pai, Demiurgo, que aí nós temos que lembrar da questão de que havia uma influência muito grande do platonismo entre os primeiros cristãos, né? Então existe esse paralelo. Enfim, a ressurreição da carne, né? A carne eucarística, o poder de Deus na fraqueza do homem, os corpos podem viver por muito tempo, o homem é a alma, corpo e espírito, o penhor da ressurreição, o penhor é o espírito, a carne sem respiração, e etc. O triunfo, né, ele já está falando, ele trata também de pontos escatológicos, então ele vai falar sobre o triunfo de Cristo, a sabedoria de Deus na igreja, a luta contra o demônio, as tentações. Como eu disse, as heresias existiam no início da igreja, ainda surgem heresias retransformadas, mas a importância desse livro, não só do ponto de vista da história eclesiástica, é porque ele trata uma heresia profunda que atinge a igreja, e é muito comum esse gnosticismo ainda transformado em algumas seitas e alguns tipos de crenças, tá? Que é muito comum. Então ele é importante do ponto de vista histórico, por se tratar de um escrito dos primeiros padres da igreja. É importante porque ele traz a refutação do gnosticismo, e ainda que seja de uma refutação daquele período, a base da refutação ainda é verdadeira, e também traz essas questões escatológicas, essas interpretações, que com certeza são as interpretações mais interessantes e mais profundas que vocês vão encontrar acerca da Bíblia. Infelizmente, interpretações ignoradas, não só por gente da área, mas pelos próprios católicos, né, que nem sempre são os melhores exemplos de cristãos e não demonstram sequer conhecimento das suas doutrinas básicas. Mas isso não quer dizer que a Igreja Católica não tenha uma doutrina, não possua um corpo de estrutura doutrinária. É simples, peguem o catecismo e vocês vão ver o tamanho que é a estrutura da Igreja Católica, a sua importância, né? Não é à toa que é uma instituição que tem a duração de mais de 2000 anos. Então, esse, sem dúvida, Santo Irineu de Leão, é um dos grandes padres que escreveram no período da patrística, tá? Que é dos primeiros cristãos, dos primeiros séculos do cristianismo. Então fica aqui a minha indicação contra heresias de Santo Irineu de Leão. Tá? Um abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.